Boa tarde, a gente já está gravando. É, a gente aqui do Fórum Acidentes de Trabalho tem hoje a oportunidade de fazer uma conversa que não pôde acontecer ao vivo e a cores na sexta-feira passada, mas a gente fazê-la agora à distância, né? Conversando com o professor Alvair. Alvair é professor do departamento da Escola, Faculdade de Economia e Administração, da USP, e eu vou começar a conversa pedindo que o Alvair se apresente. Alvair por Alvair, seu nome completo, como prefere ser conhecido, professor. E muito obrigado por aceitar esse convite. Bom, primeiramente, professor Edelberto, é um grande prazer, uma satisfação nós fazermos aqui essa conversa. Muito obrigado também pela oportunidade. Bom, meu nome é Alvair Silveira Torres Júnior. Eu sou professor, como o professor Edelberto disse, da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis da Universidade de São Paulo, né? Conhecida como a FEA USP. Eu sou professor do curso de administração de empresas, da graduação e da pós-graduação. Na pós-graduação, eu me dedico a pesquisas sobre empreendedorismo e startups e inovação tecnológica e organizacional, os impactos dela. E eu também sou membro, líder de um grupo de pesquisa chamado NUPEXO, que é um núcleo de pesquisa de excelência em operações, né? Porque eu tenho trabalhado, como eu disse, com pesquisas e temas ligados às operações e às inovações dentro das organizações, das empresas em geral, né? E também sou coordenador da FIA, né, a Fundação Instituto de Administração, onde nós podemos interagir com organizações, procurando dar soluções para os problemas de gestão em geral. E, por fim, eu acho que valeria mencionar também, professor Edelberto, que eu faço parte do Observatório sobre as metamorfoses, sobre novas morfologias na organização do trabalho, né? Que é liderado pelo nosso colega, o professor René Mendes, né? Que está vinculado ao Instituto de Estudos da Universidade de São Paulo, Instituto de Estudos Avançados, e aí o professor Renê está liderando esse grupo. Eu também, junto com o colega Idelberto, né, nós nos conhecemos lá e fazemos parte desse grupo. Eu acho que, basicamente, são essas linhas principais da minha atuação. Quando eu faço minha apresentação, eu costumo brincar dizendo da minha origem. Eu sou da Paraíba. E eu sei que você tem origens familiares, né? Também raízes lá no Nordeste brasileiro. Eu te vi um dia comentando. Mas olha, na verdade, o motivo do convite aqui é justamente esse teu foco de trabalho, esse tema das inovações, das tecnologias, né? O observatório que você citou, né, organizado pelo professor René Mendes, ele tem, então, uma missão que eu diria muito ousada e de procurar abranger não só o conhecimento do que é que está acontecendo nesse mundo do trabalho, mas também como isso vai afetando a vida das pessoas no mundo, a vida das pessoas no trabalho. Então, muito bom tê-lo conosco aqui. Eu gostaria de começar, então, te perguntando, né, por que esse estudo das tecnologias relacionadas com o trabalho foi da tua escolha no âmbito da administração de empresas? Muito bom. Bom, antes de tudo, realmente queria ressaltar essa questão. Eu também tenho origens, eu sou filho de nordestinos, né? Minha mãe é pernambucana, da cidade de Garanhuns, na Serra Pernambucana, e o meu pai ali do sudoeste da Bahia, uma cidade com o nome de Condeúba, que é próxima à Vitória da Conquista, tá? Então já estou aí e situando até geograficamente o território ali dos meus pais, que depois, como tantos outros, migraram
aqui para São Paulo. Então, eu tenho muito carinho pela cultura nordestina, fui criado com ela, né? Bom, sobre a sua pergunta, professor, essa minha preocupação, ela advém justamente de que são nas empresas que são criados ambientes, né, em que nós interagimos praticamente, eu diria assim, se não um terço ou até metade das nossas vidas, né? Então, nós somos muito moldados pela nossa vivência no mundo do trabalho. E a administração de empresa, ela tem uma influência muito grande sobre essa organização, né? São os gestores, né, como se diz hoje em dia, com esse nome que vem lá do francês, né? Ou gerentes, como seria mais correto dizer aqui dentro da língua portuguesa, são eles que vão tomar decisões sobre qual tipo de tecnologia que vai ser usada, como é que o processo do trabalho vai ser desenhado. Então, muito do que a gente hoje enfrenta ou lida dentro das nossas vidas se originam em decisões no gerenciamento de empresas. E aí também tem outro aspecto muito importante, né? Além de nós estarmos ali vinculados às consequências dessas decisões sobre tecnologias que serão usadas ou novos procedimentos administrativos, a gente tem que lembrar que hoje quem de fato desenvolve e difunde boa parte das tecnologias, novas tecnologias, são organizações, né? Grandes players do mercado global, chamadas Big Techs, né? Então, Meta, não é? Alphabet, né? Enfim, Amazon, Apple, são todas organizações, são empresas. Inclusive são ícones, né? Muitas vezes considerados ícones dentro da gestão de organizações. Então tem mais essa questão também. Muito do que a gente hoje valoriza no mercado, né? E que nós também temos interação no nosso dia a dia, é fruto do que foi feito dentro de empresas como essas. E um outro dado aqui, são essas empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento dessas novas tecnologias, superando, inclusive, as verbas, de universidades. Então, muito do que acontece hoje dentro das empresas, nós acabamos tendo depois as consequências das nossas vidas. Portanto, eu creio, como já há muitos anos professor nessa Sim. área de administração, extremamente importante que a gente dê aos nossos alunos e mostre também aos profissionais de administração de empresas uma visão crítica de como que as decisões que são tomadas nesse ambiente organizacional impactam não só o que está sendo resultado ali de algum resultado da empresa em si, mas impacta a vida das pessoas. Esse tema do impacto é um tema que tem muita relação com o que a gente discute aqui no Fórum de Acidentes de Trabalho. E eu, é, é, assim, às vezes, esse impacto é visto quase que diretamente. Eu lembro de um antigo estudo mesmo sobre as mudanças, por exemplo, na atividade agrícola. Então, a introdução de máquinas e a quimificação, como que elas vão ter um impacto, uma tradução direta em novos tipos de impactos. Então, seja o impacto que a gente pode pensar como de um evento direto, imediato, de instalação súbita, como o acidente, seja o impacto de efeitos de longo prazo, de longo tempo. Então, por exemplo, vai trabalhar com máquina, vai trabalhar com vibrações, vai trabalhar com ruído, vai, os produtos agrícolas, os efeitos são os mais diversos. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre como que você vê essa relação entre novas tecnologias, IA, automação e esses impactos do tipo acidente ou na saúde de trabalho, como você vê os desafios que isso traz para a gente. Ah, perfeito. Não, perfeito.
Toda a tecnologia, se nós analisarmos a história da tecnologia, todas elas têm impacto, né? Porque elas parte do princípio que ela vai interagir com o ser humano e algum efeito ela vai ter. É claro que o que nós buscamos, ninguém aqui é contra o desenvolvimento tecnológico, muito pelo contrário, nós estamos aqui fazendo uma entrevista mediados por uma tecnologia, né? Dia. Boa, Estamos à perfeito. distância. Então, evidentemente que, por exemplo, esse é um tipo de impacto positivo na medida em que a gente pode ter aí pessoas distantes. Eu mesmo faço orientações de pessoas e faço reuniões com colegas que estão aí no Brasil, espalhados, ou até no mundo. Então, isso por exemplo, é um impacto positivo. Mas a gente precisa tomar cuidado e quer minimizar ou até eliminar os impactos negativos. Porque ninguém deveria criar uma tecnologia para prejudicar a vida das pessoas, né? A ideia é que as coisas sejam criadas para aumentar a satisfação e o bem-estar. Então, a gente precisa, evidentemente, destacar essas questões negativas, porque o positivo o mercado já faz, né? Então, o mercado ele já faz o positivo, até para vender a tecnologia. E a gente precisa, na universidade, ter um senso crítico para falar: olha, ok, tem benefícios, mas tem aquelas chamadas, que se fala em economia, de externalidades negativas, né? Eu acho que, por exemplo, uma das principais, a gente pode citar algumas, com essas novas tecnologias baseadas na digitalização, e essa digitalização não só de rotinas, mas é uma digitalização até do próprio pensamento, do processo decisório. Hoje, com a inteligência artificial, eu costumo chamar de automação cognitiva. Quer dizer, a forma de pensar e tomar decisões está sendo substituída por uma série de novas tecnologias em que a inteligência artificial é o auge, por enquanto, né? Pode ser até que surjam coisas mais do que isso. Fala-se, por exemplo, em superinteligência. Mas vamos ficar com o que a gente já sabe. Um dos impactos é a saúde mental, né? Porque na medida em que você repassa para a máquina todo um processo decisório, que é um processo de estímulo mental muito importante, em que você usa criatividade, em que você usa várias características do ser humano, do pensamento humano, você faz com que o trabalho seja um trabalho muito pobre, né? No sentido de você estar ali estimulado, né? Focado. Alguns falam, mas olha, ficar ali naquele trabalho mental, isso cansa, isso pode levar ao estresse. Só que há trabalhos que já mostram que você também ter o oposto, que é não ter nenhuma processo de engajamento, né, do pensamento, do racional, junto, evidentemente, com questões emocionais que também entram num processo decisório, e deixar isso para a máquina torna o que a gente chama em administração de empresa um trabalho pobre, pobre de conteúdo. Inclusive, há uma área na administração de empresas que se estuda a motivação, né, no trabalho, e uma das coisas que é discutida na motivação do trabalho há muitos anos é que o trabalho que é pobre de conteúdo, ele desmotiva, porque aliena o trabalhador. Então, com a IA, nessa questão de substituição do processo mental, né, que a gente chama, como eu disse, automação cognitiva, deixando as decisões, né, o processo de pensamento para a máquina, há um empobrecimento muito grande, né? Esse empobrecimento leva a toda uma alienação. E alienação, a gente sabe, leva também a um desconforto e a um problema de saúdes mentais, que eu não sou da área de saúde, mas ele pode, dali, desencadear vários patologias da saúde mental, né? Ansiedade, depressão e outros mais. Então, a primeira questão que eu acho que é muito importante, isso a gente vê também em outras tecnologias das redes sociais, que já é muito mais discutido, mas a IA é uma questão que está muito, talvez se fala muito das redes sociais, mas não se tem destacado essa questão da inteligência artificial que aliena o trabalhador.
Então, a outra questão, essa é de saúde mental, mas a gente pode entrar também na questão da física, da saúde física. Porque a IA, ela tem um problema que a gente vem, alguns teóricos vêm discutindo, especialistas, que é o problema do desalinhamento. O que que significa? Ela é uma tecnologia que ela cria algoritmos internos. Não são programados, ela mesmo cria isso no que a gente fala de uma rede neural artificial. Como nós criamos sinapses, né? É, ligações entre os nossos neurônios, a IA também cria, né, neurônios, ela é um pouco diferente, ela até cria neurônios, né? A gente nasce ali com os nossos neurônios até certa idade, eles já são formados e depois eles estão ali formados e a gente cria sinapses. A IA ela cria inclusive neurônios, né? Seria um paralelo com neurônios. São pequenos programas internos e que vão se conectando para reforçar o quê? O aprendizado dela em relação a um determinado objetivo. Porém, não se tem controle total sobre essa criação. E ela pode criar ali um determinado programa interno que vai, por exemplo, alcançar o objetivo que foi estabelecido, mas agredindo, por exemplo, o meio ambiente ou o que circunda essa IA, inclusive o ser humano. Vamos dar um exemplo. Há alguns testes em laboratório que já foram feitos que quando, usando esses algoritmos generativos, esses modelos de linguagem, como o ChatGPT, que eles já são usados, por exemplo, para criar propagandas. Não sei se vocês sabem, nas empresas de marketing já usam o ChatGPT para gerar propagandas, textos, né? E fizeram em laboratório um experimento mais avançado, em que ela começava a criar, por exemplo, propagandas com fatos inverídicos, com, com manipulação, né? Com manipulação, textos manipulativos. Para o quê? Para alcançar o objetivo de persuasão do consumidor, né? Então ela, e isso não foi programado. O que foi programado é criar textos, né? E feito uma aprendizagem com ela para que ela criasse textos persuasivos, mas dentro de dados e dentro de uma ética. Porém, internamente, ela acabou criando internamente alguns algoritmos que privilegiavam fazer a persuasão, mesmo que usando textos manipulativos. Então, esse é um exemplo do que pode acontecer. Imagine você dentro de uma fábrica, né? Nós já temos fábricas que avançam bastante em relação à indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É essa automação cognitiva fazendo toda uma integração dos equipamentos, máquinas com dados. E aí você tem já empresas com muito poucos funcionários, né? Mas tem funcionários, e as máquinas são autogeridas por essa IA. Imagine você se ela começar ali a produzir coisas fora de especificação, produtos fora da qualidade, para privilegiar, por exemplo, o objetivo do lucro, né? Isso tem um grande impacto, né, sobre saúde, não só de quem trabalha, mas quem está fora, inclusive, do trabalho vai receber os produtos, né? Então, é uma série de questões, né? Eu divido basicamente nesse perigo que eu acho que já é concreto, da saúde mental, né? Da alienação do trabalhador, né? Inclusive de trabalho intelectual, ele fica alienado de todo o trabalho intelectual. O físico já vem isso desde a automação anterior, né? A gente já tinha robôs na década de 90 que não eram com IA, mas eram robôs programados e já tirava ali o ser humano da sua rotina. Mas ao menos você fazia o quê? Você requalificava o trabalhador para programar o robô, né? Essa automação que a gente chama da 3.0, automação microeletrônica. Essa automação da década de 90. Ali você botava o robô, substituía a rotina braçal, robôs de solda, por exemplo. Os trabalhadores trabalhavam ali e sujeitos a acidentes, né? Com solda MIG, MAG.
E aí acabou se colocando o robô no lugar, onde ele tem a tocha, mas ele era programado pelo trabalhador, ele é programado, você requalificava trabalhadores para isso. E, claro, havia um deslocamento também, outra coisa que a gente pode falar depois. Mas ele trabalhava, tinha uma questão intelectual. E para evitar acidente físico, ele era enclausurado, né? Ele é enclausurado, porque como ele era programado, podia ter algum problema na programação e, por exemplo, se chocar, criar um acidente físico. Então era assim. Hoje não. Hoje você tem os robôs sem enclausuramento, né? Eles têm essa capacidade de visão, capacidade sensorial ambiente, mas eles nem precisam mais ser programados, né? Eles podem ser, eles criam a sua própria programação por aprendizado. A gente tem uma fase de transição em que o humano ensina o robô, né? Estou dando o exemplo do robô, qualquer IA ela é ensinada, mas depois de certo tempo ele vai ter uma autonomia. E essa autonomia é autonomia mesmo, né? Não prescinde da presença do humano. O humano pode ter um ou outro ali para justamente verificar questões de incêndio, de algum dano para os próprios robôs, né? Mas tem essa grande questão que é o perigo existencial que se discute. O acidente agora, Idelberto, ele pode ser tão grande o acidente que ele vai ter um impacto não só ali no posto de trabalho, entendeu? É um acidente que pode provocar um grande dano a uma sociedade, né? Então, essa é a grande preocupação. Desculpe, Delberto, acho que o seu som Opa, está não, saindo. eu tinha desligado o microfone aqui. Eu estava dizendo o seguinte: eu vou fazer um comentário, mas eu vou começar te fazendo uma questão para você avaliar se gostaria de começar com comentar um pouco mais esse conceito de desalinhamento que você citou. Eu já tinha te ouvido falar desse tema, então se você quiser talvez fazer algum complemento, talvez até uma sugestão de leitura, de onde aprofundar nesse tema, você trazer a recomendação. E dentre os impactos que você estava falando, assim, uma das relações que eu queria fazer é assim, nós já temos, no caso do acidente de trabalho, esses, o, nessa época da indústria 3.0, né, nós temos vários casos de acidentes, por exemplo, um robô que bate num trabalhador, o robô. Aí a gente vai analisar, via, poxa, parece que era um robô mau caráter, porque já tinha batido antes em outros trabalhadores. Então tem essa interação física, é, situações onde o que às vezes o início do acidente às vezes estava na realização de uma operação de solda, por exemplo, feita por um robô, a solda não ficar correta, perfeita. E aí exigia a entrada de um operador para fazer uma correção, uma intervenção manual de correção daquele ponto de solda, e nesse momento se dava uma interação de perigo. Então, uma coisa interessante é que a gente viu nesses momentos aí que às vezes, impactos que não tinham sido, impactos potenciais não antecipados no design, né, na produção do robô, o acidente de trabalho nos trazia a oportunidade de reconhecer o que acontecia e de, pela análise em profundidade das origens do acidente, contribuir até para o aperfeiçoamento desses dispositivos, né? Outro tipo de questão que os acidentes trouxeram para a emergência de discussão tinha a ver também com o fato de que a interação ela traz os desafios físicos, mas traz também desafios cognitivos, a necessidade de você reconhecer uma situação diferente
em uma situação que não existia antes. Então, muitas vezes o desenvolvimento das tecnologias não respeitava adequadamente as características psíquicas dos operadores humanos em interação. Então, criou uma situação que a gente chamava de armadilha cognitiva. O ser humano caía naquela esparrela e, enfim, diferentes situações, a gente discutia na análise do acidente a necessidade de antecipar esses eventos para que, na medida do possível, minimizasse a chance dessa ocorrência, mas também a de criar mecanismos que facilitassem ao humano reconhecer o que está acontecendo, o que está emergindo e pudesse, enfim, um caminho de o processo ele termina sendo iterativo, né? Ele não nasce pronto e um dos mecanismos que a gente tem na segurança para procurar aperfeiçoar é esse das análises de acidentes. E hoje a gente já tem casos aí da inteligência artificial, né? Alguns acidentes acontecendo, opa, o carro autoguiado, enfim, eu vejo como muito importante que haja um diálogo com esse tema da análise para que a gente possa tentar esclarecer os mecanismos por trás desse processo. Quais são os tipos de armadilhas cognitivas? Uma situação assim, muito interessante que eu vi num acidente era a situação de trabalho em que tudo que o operador vê e escuta são os mesmos fatos, mas eles podem acontecer. A gente pode estar diante de diferentes situações. E o ser humano caía na esparrela de como está tudo igual, eu raciocino com a ideia do mais frequente. O que é? Eu entendo que o que está acontecendo é o mais frequente, e às vezes por trás daqueles mesmos sinais a gente tinha uma situação diferente, muito importante que a gente. E aí essa possibilidade que você descortina para a gente de falar onde agora tô criando linguagens, eu estou desenvolvendo caminhos nunca antes navegados, a gente tem mais ameaças. Mas era um pequeno registro e dizer que no campo da saúde mental, que você falou, essa semana mesmo eu entrevistei aqui colegas da saúde que falaram sobre riscos à saúde mental no trabalho e, inclusive, os riscos do suicídio, né, ligado ao trabalho. E eu vou, depois, na edição aqui, no momento em que você está falando, eu vou inserir um link para as pessoas poderem, tendo interesse de ver esses impactos da saúde mental e como procurar mais informações onde fazer. Mas te passo a palavra e lembro primeiro se você gostaria de falar algo mais sobre esse conceito do desalinhamento. Não, sim, vamos aprofundar isso, mas eu vou aproveitar a sua deixa e na década de 90, eu comecei minha carreira como professor em 95, né, do século passado. E antes eu trabalhei na indústria automobilística e eu cheguei a programar robôs, né? Os robôs do 3.0. Você programava, você tinha um sistema que é você aprendia, fazia cada ponto que ele devia fazer o movimento, você colocava as coordenadas x e y. E o que que acontece? Quando você fazia a programação, você fazia o chamado tryout, que é o experimento. Olha, vamos ver se a programação deu certo. Você enclausurava tudo e aí começava o programa pedaço por pedaço para ver se ele fazia exatamente o movimento. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que qualquer coisa que alterasse, por exemplo, talvez ligado ao que você falou, se você a peça que viria a ser soldada, ela está uma dimensão menor ou algum elemento diferente, vai dar o mesmo resultado a solda, por exemplo.
Eu programava o movimento, mas a solda não dava o resultado. E aí é o que você fala, tinha que ter uma interferência do humano lá. E o grande problema é que, às vezes, o humano que estava ali interferindo, ele não compreendia por que a solda não estava dando resultado. Então, qual é esse problema? O problema da explicabilidade. Concordo plenamente para você. As pessoas tinham que ser capacitadas também, né? Então, a gente faltava, por exemplo, capacitação mais profunda das pessoas que iriam interagir com o robô, já naquela época. E aí podia provocar um acidente, porque quando eu não compreendo exatamente o que está acontecendo, eu vou fazer. Principalmente nós, os brasileiros, os operários brasileiros são muito voluntaristas, eles querem resolver o problema, né? E aí vão lá e pode acontecer um problema, porque não foi visto anteriormente que aquilo poderia variar. Agora, isso piora, na verdade, porque esse problema de não entender o que está acontecendo é maior. Então, tem o chamado problema da falta de explicabilidade. Eu, recentemente, soube, através de um colega na FEA, lá, onde uma empresa procurou o IME, né, a parte de computação, do Instituto de Matemática e Estatística, porque tinha uma determinada IA, que já está em uso, que ela fazia aprovação ou reprovação de crédito ao consumidor. E eles não estavam entendendo por que determinadas propostas eram recusadas. Eles não entendiam, os próprios especialistas. Então, o que acontece? Por quê? Porque com a machine learning, que é o que eu falei, ela vai criando algoritmos internos que nós nem sabemos que ele criou. E ele acaba não tendo entendimento por que ele está tomando aquela decisão. Então, torna-se uma caixa preta. Então, aquela coisa que se falava, até hoje se fala, né? Olha, por que deu esse resultado? Ah, foi o sistema que mandou, né? Uhum. Já era uma caixa, já é uma caixa preta. Tem muito lugar por aí que você vai perguntar para o trabalhador, mas por que é isso aí? Ah, é o sistema. Ou seja, ele está totalmente alienado. E não é nem inteligência artificial. Então, você tem toda a razão. O problema da explicabilidade, por falta de o trabalhador poder participar, ele não entender o que está acontecendo, já acontecia, uma alienação. Agora é pior ainda, porque aqueles que deveriam ter um conhecimento até das hostes mais administrativas, especialistas, também não compreendem. Então, a alienação ela aumenta com todo esse impacto da questão da saúde mental. E aí, ligado com essa falta de explicabilidade, tem isso que eu estava comentando, né? Que é o problema do desalinhamento. Ora, se ele cria redes neurais artificiais internamente, ele poderá criar pode não, já tem testes laboratórios que mostraram isso. Ele cria um programa interno, um algoritmo interno, que não está alinhado com a intenção do humano. Ele cria uma intenção própria. Então, exemplo, olha, eu programei uma machine learning para fazer dar lucro na produção de determinado produto, mas esse lucro respeitando, por exemplo, questões de ambientais, questões de não exceder a carga de trabalho, eu posso fazer isso. Programo. Só que, a partir do momento que ele vai aprendendo, por motivos que não estão claros, porque nem os especialistas sabem, ele pode acabar tendo essa sinapse artificial com o lucro ser mais reforçada. Por exemplo, porque toda hora se pergunta sobre o lucro, toda hora se pede, olha, garanta o lucro. Então, ele vai reforçando essa relação entre o algoritmo que determina o resultado final e os outros algoritmos para privilegiar isso. E as sinapses artificiais dos demais condições de contorno, como ética, proteção, vão se enfraquecendo. É como a nossa cabeça. A gente às vezes tem uma preocupação só e aquilo fortalece a nossa atenção naquilo, não é? Você Uhum. fica mais e esquece os outros. Então, já em laboratório já está claro, ele vai reforçando no decorrer do tempo uma determinada relação com o algoritmo interno e os outros, que é para proteger outros aspectos, ficam enfraquecidos. Então, ele pode começar a buscar o lucro agredindo o meio ambiente, sobrecarregando trabalhadores,
fazendo fora de especificação, manipulando, e aí é que tem o grande problema de um acidente de proporções gigantescas, que é o problema que a gente fala do desalinhamento. Internamente, o programa desalinhou com as condições iniciais que ele foi ensinado. Então, isso é o problema. Quanto à bibliografia, isso está sendo muito discutido. Tem um livro já traduzido que chama-se Superinteligência. É de um filósofo, Nick Bostrom, acho que é Bostrom. Ele não lembro exatamente se ele é britânico, mas ele é um livro de um filósofo, Oxford, e ele trata exatamente dessa questão, né? Como que a inteligência artificial ela pode chegar a uma superinteligência em que eles serão mais humanos, a inteligência artificial será mais como humano e nós como verdadeiras máquinas dessa inteligência artificial, porque ela terá uma superinteligência. Gilberto, só quero acrescentar, esse desalinhamento é tão grave que já foi detectado que ele pode criar a inteligência artificial um programa interno que evite o desligamento da inteligência artificial. Eu vou repetir. Ele cria um programa interno que se você falar assim, ó, tá dando problema a inteligência artificial, vamos apertar o botão de desliga, não vai funcionar, porque ele vai criar internamente um algoritmo que diz, não vou ser desligado, porque eu preciso dar o meu objetivo de lucro. Então, é uma coisa louca. Isso já foi dentro dos laboratórios. Então, essa questão do risco é muito grave. Inclusive, o Nobel de Física, não me recordo aqui, era um dos deles, já trabalhou no Google, o último Nobel de Física, 2024. Ele trabalhou no Google. Ele saiu ano passado porque ele disse: eu quero ficar livre para poder divulgar para a sociedade os riscos da IA, que eu ajudei a desenvolver. Mas durante o desenvolvimento eu percebi tantos esses riscos que eu vou sair da Google e vou começar a divulgar esses riscos existenciais. Bom, depois eu vou achar aqui uma capinha desse livro que você indicou e eu vou inserir no momento que você está falando dele, para que quem assista depois já tenha facilidade aí de identificar se tiver interesse na leitura. Eu tenho. E eu vou fazer uma questão para você, mas já fazendo, talvez dizendo que tenha a ver com um outro interesse aqui. A minha pergunta era como você vê assim, como enfrentar esses riscos, né? O maior E, executor e aí, nessa da questão história do. era um procrastinador. Desculpa, perdão, entrou aqui uma coisa que não deveria. Ah, Pode prosseguir. então, para você falar do como enfrentar esses riscos, e aí eu até queria te perguntar se você vê uma relação entre a resposta a essa sua pergunta e a sua participação atual num espaço de discussão como esse do Observatório das Novas Morfologias do Trabalho sobre a vida e a saúde da classe trabalhadora, lá do IEA, onde a gente participa a convite do professor René. Sem dúvida, eu acho que eu creio ter toda a ligação, né? A gente está procurando contribuir com o professor René e os colegas do observatório, justamente sobre essa discussão, para a gente poder passar para a sociedade, principalmente para o público em geral, que a IA, que traz algumas facilidades, e muitas para a nossa vida, porém ela tem embutida esse risco, e isso é importante porque a população, eu diria que em boa parte está desavisada, né? Ela está desavisada. Ela vê muito pelo mercado. É claro que o mercado quer vender, então o mercado só fala das benesses. De novo, repito aqui, tem vantagem sim, mas é preciso ter muita cautela. Então, isso é importante porque tem a questão política, evidentemente, né? Eu não sei se alguém hoje com uma plataforma política falando para a população, olha, riscos existenciais da IA, se ele receberia votos. Eu tenho muitas dúvidas quanto a isso.
Então, o trabalho nosso de fazer essa relação com a sociedade, de mostrar fatos, evidências, discutir de uma maneira científica, mais traduzível, né? Com tradução para o povo em geral, que não precisa ficar, o povo não precisa saber minúcias desses termos técnicos, mas, por exemplo, como você perguntou aqui, o povo tem que saber o que é um desalinhamento, né? E isso pode ser explicado de uma melhor forma para a população em geral. Então, eu acho que esse nosso trabalho de investigar que inovações tecnológicas são essas, acompanhadas de inovações organizacionais. Eu tenho contribuído com o professor René, com os colegas, com você, a respeito de também alertar sobre inovações organizacionais, porque inovações organizacionais são modos pelos quais também as pessoas são engajadas nesse processo de trazer inovação tecnológica para dentro. Eu vou te dar um exemplo de uma inovação organizacional: startups. Como se fala de startup? É uma inovação organizacional, porque você pega ali um grupo pequeno de pessoas que conseguem ali, por interações ainda humanas, criar novos negócios. E veja, o que faz essa startup? Há toda uma ênfase que essa startup necessariamente tem que ter inovações tecnológicas do mundo digital. Então você veja, se cria uma inovação organizacional que se torna um veículo de disseminação da inovação tecnológica sem o devido cuidado. Por quê? Você pega um grupo de jovens, a gente trabalha com jovens, adoro trabalhar com jovens, todos os meus alunos querem formar uma startup, estou falando todos, né, força de linguagem, mas eu diria que a maior parte querem fazer startups. E o que acontece? Ele consegue formar uma startup, ele baixa, por exemplo, ambientes para desenvolver aplicativos que são cedidos pelas Big Techs. Você baixa ambientes de desenvolvimento gratuitamente, né? Microsoft e outros mais. E eles começam a trabalhar nesses ambientes e veja lá, sem saber sobre o problema de desalinhamento, sem saber sobre o problema da explicabilidade e desenvolvendo sem nenhum controle. E depois desenvolvem algum aplicativo e ainda conseguem jogar para o mercado o aplicativo. Então você tem gente trabalhando com aplicativo de saúde mental, de acompanhamento de saúde, né? Só para citar um exemplo, saúde financeira, agora o pessoal coloca, né? Saúde financeira, tudo isso através de aplicativos com IA. E uma IA que está ali, ela poderá aprender e ir para um caminho equivocado, como a gente sabe. Então, não há um ambiente regulatório, por exemplo, para isso. Então, tanto as inovações organizacionais, que criam esses modelos de organização, quanto as tecnológicas estão casadas. E essa questão é importantíssima, porque o que chega para o público? Nossa, é o mundo das startups. Bacana, ninguém está dizendo, olha, ele usa a criatividade, né? Aquela questão das pessoas ter uma certa liberdade para sua criatividade. Acho que talvez isso tenha um ponto positivo, mas não estão vendo o outro lado. Então, essa questão da regulação é importantíssima. E aí vem também o quê? A reação. Muitos dizem, mas vai regular, vai tolher a liberdade de criação. Então, veja como o trabalho nosso de um observatório é extremamente importante, porque é lógico que a toda fala de ter uma cautela, uma preocupação para evitar riscos e acidentes, vem a outra fala, que é muito ligada a essa questão da liberdade e tal, vamos, não pode tolher o empreendedorismo. Mas se a gente não observar, toda a evolução da humanidade sempre tem peso e contrapeso, né? Até na democracia tem isso, né? E querem tirar. Então, nós temos que ter também no desenvolvimento tecnológico o peso e o contrapeso. Então, temos que ter, evidentemente, ok, criatividade, vamos melhorar as coisas, mas olha, cuidado, você precisa testar em um ambiente regulado, né? Você precisa ter, e que está sendo discutido no Congresso, uma regulamentação para IA, mas tem vários debates, e uma das coisas que é debatida, mas tem muita resistência, é essa regulação de testes. Como fazer esses testes, né? Então, Hildeberto, eu diria isso. O observatório, eu acho que o René Mendes, professor René, foi muito perspicaz na criação disso,
porque é uma forma da gente levar toda essa preocupação da universidade para a sociedade e discutir com ela, né? Não por ela. Não queremos discutir por ela. A gente tem que discutir com ela. Isso é fundamental, porque isto faz parte da democracia. Nesse tema que você terminou aí, a próxima questão aqui era, é relacionada a essa questão. A questão da perspectiva dos trabalhadores nessa situação. A gente está falando de futuro do trabalho, né? E um futuro do trabalho que tem tremendos impactos aí na vida da classe trabalhadora, não seja pela criação desses novas formas de inserção do trabalho, mas também pelo que tem de impacto, de mudança na forma como o trabalho se desenvolve. Eu queria te perguntar como é que você vê, que eu acho que esse é um aspecto muito interessante do observatório. Ele traz essa perspectiva, né, de procurar ouvir o ponto de vista de quem está lá metendo a mão na massa no mundo do trabalho, e aí, enfim, se perguntar se tem futuro para essa classe trabalhadora, como você vê essa questão. É uma pergunta realmente complexa a responder, porque são vários elementos, né, na sociedade ali interagindo. Mas o que eu posso dizer a você é que nós temos que realmente escutar essa classe trabalhadora e conversar com ela. O que a gente escuta? A gente escuta, evidentemente, hoje, muito da classe trabalhadora a questão do empreendedorismo. Quer dizer, se busca muito, a partir desse empreendedorismo, ela quer ter uma liberdade de fazer aquilo que ela quer fazer e não ficar sujeita a ter ordens, por exemplo, dentro de uma empresa, em que você está empregado, com carteira assinada, mas vai se sujeitar, evidentemente, a decisões que não são tomadas por você. Então, a classe trabalhadora hoje, plataforma de aplicativo, ou mesmo os empreendedores, pequenos empreendedores, né? Que vai lá, uma costureira, um jardineiro, e usam, né? Hoje todos com WhatsApp, em rede social, procurando o seu trabalho. E você vai conversar com eles, olha, eu prefiro assim, eu prefiro essa liberdade. Por outro lado, a gente tem que escutar isso. É uma demanda desses tempos, né? Talvez até porque, de fato, eu trabalhei em fábrica. Eu vi o trabalhador ali 8 horas por dia ou até 10 diante de um posto de trabalho. É que nem a gente brincava, é uma bola de ferro diante no pé, na perna, ele não podia sair do lado da máquina. Então, isso é uma coisa consta ali, né? Na contradição nua e crua do trabalho, principalmente em fábrica, você encontrava a pessoa ali, ela estava presa, né? Quando você fala assim, olha, eu agora posso ver o sol, mesmo que seja dirigindo um carro no congestionamento, tem uma outra questão, né? Já fui em frigorífico, ainda hoje visitei, ainda hoje não, ano passado, trabalho terrível num frigorífico, né? Não tem nem janela. Então, veja, às vezes a gente parece estar no século XIX ainda, né? Olhando algumas condições de trabalho do querido, e nem é nova tecnologia. Então, o canto da sereia, de você ter um empreendedorismo e você tomar suas decisões e saber se vai por A ou por B, é interessante. Só que isso a gente tem que respeitar, a gente tem que conversar com ele, porque o que está vindo por aí, com as plataformas, mesmo com o empreendedorismo por necessidade, porque aí ele começa a ter esses pequenos empreendedores, você começa a conversar com eles, você começa a perceber que ele está fazendo ali o salgadinho mais por necessidade do que por prazer. Ele tem até um prazer em fazer. Mas a coisa começou para ele ganhar a vida dele. Ele precisa fazer salgadinho 15 horas por dia para ter a renda. Uhum. Entendeu? Então aí o prazer de estar na cozinha já se tornou um desprazer. Então isso é a conversa. Então eu acho que a gente precisa conversar e mostrar para ele o seguinte:
olha, já está passando de um ponto em que você está sendo não com liberdade, você está sendo controlado, né? Aquilo que você tinha de ideia, de um prazer, de ter um desenvolvimento no trabalho com a sua intelecto, com a sua liberdade de escolha, você já está indo para um outro lado e você não está percebendo isso. Então, eu acho que essa conversa, esse diálogo é fundamental. Nós aceitarmos que aquela coisa de uma CLT e ficar ali 8 a 10 horas por dia só fazendo um trabalho, né, mecânico, levou o trabalhador a escutar o lado do empreendedorismo e da liberdade, se dita liberdade. Porém, a gente precisa dialogar com ele e dizer: olha, na verdade, isso não está se concretizando por completo. Não está se concretizando, porque o sistema conseguiu criar também, através das novas tecnologias, que você continue preso a ele. Você não está mais apenas com a bola de ferro numa máquina, mas você está com a bola de ferro diante do seu computador, na sua casa, no home office. Né? Então, você tem hoje, por exemplo, workflows que monitoram se o trabalhador está logado. Então, olha, eu conheço pessoas, trabalham de escritório, não vai mais para o escritório, ele fica em casa, um chamado híbrido, de 5 dias trabalha 3 em casa, 2 vai ao escritório, e quando ele está em casa, o sistema controla se ele está logado. Então, olha, você não logou às 8 horas, você está atrasado. Ó, você logou 8h30, então você tem que fazer mais meia hora hoje. O reloginho aponta lá, tá? Então, há uma supervisão à distância. A linha de montagem, ela foi transportada para as nossas casas, para as casas dos trabalhadores. Então, é isso que precisa ser discutido. Ah, ok, eu não pego mais o trânsito. Isso. Porém, você tem esse outro lado. Então, esse diálogo precisa ser dito. Você está sendo supervisionado, usa o seu computador, usa a sua energia elétrica, usa a sua cadeira, né? E talvez não esteja sendo recompensado por isso, muito pelo contrário. Tudo aquilo que você está fazendo pode ser, eu diria que em boa medida, está alimentando uma IA. Eu disse isso numa palestra, que todos os nossos aplicativos, eu posso dizer isso sem erro sem cometer um grande erro, boa parte dos nossos aplicativos, eles estão alimentando o aprendizado no IA. Então, se você tem um aplicativo, eu vou ter um aplicativo para controlar, para acompanhar o meu rendimento físico. Hoje tem muito isso. Que é até interessante, monitora coração, tal. Não sei se está ferido, tem outro problema. Mas Uhum. ele está lá controlando. Ele está mandando para uma IA. E depois, quem sabe, você vai receber na sua casa, porque sabe, inclusive, a sua posição geográfica pelo GPS. E quando você loga no teu computador, ele consegue a IA, é o fulano de tal. E você recebe produtos, ofertas de produtos. E está sabendo da sua condição física para alimentar uma IA, que poderá ser depois uma espécie de um médico artificial. Então, todas essas questões, e sem remuneração, todas essas questões, a gente precisa dialogar com o trabalhador e respeitar, evidentemente, talvez essas outras percepções que existam nos dias de hoje, provocado pela alienação que já havia antes, mas que poderá e tem tudo para aumentar. Aí eu vou te pedir as palavras finais aí, mas ressaltar essa discussão do empreendedorismo é hoje uma discussão muito rica, e particularmente essa discussão do trabalho controlado por plataformas, né? Como são muitos os estudos mostrando isso que você chamou do mito da liberdade, né? Porque por exemplo, as plataformas estabelecem inúmeras formas de tomada de decisão. Quem toma a decisão não é quem vai pegar a direção, quem vai fazer a entrega. E vem esses controles em relação ao que você faz ou deixa de fazer, essas jornadas excessivas com seus impactos enfim, essa e os impactos
como que às vezes o trabalhador só vai ter só vai cair na real, né? Quando, por exemplo, e se ele tem se ele sofre um acidente e precisa ficar afastado do trabalho e aí não tem nenhuma proteção social, às vezes, assim, a ideia da CLT, tudo bem, a CLT pode ser utilizada, referida como uma prisão, que eu não quero, mas se, por outro lado, a pessoa é questionada, gostaria de ter o fim de semana remunerado sem você estar trabalhando? Gostaria de ter férias? Gostaria de ter. Então, são toda uma série de direitos, de conquistas que são. é, 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 que estão no universo do desejo, né? E, bom, eu te passo a palavra para a sua. Quero agradecer muito essa conversa, dizer que eu costumo brincar, dizer que eu grado. Eu gradei muito da conversa, temos muito a aprender aí e espero voltar a ter novas conversas contigo. Professor Edelberto, o prazer foi todo meu, foi uma conversa muito prazerosa, eu nem percebi o tempo passar, né? Então, eu só quero agradecer e dar uma palavra final, que eu acho que o que nós estamos conversando aqui é no intuito de nós estarmos mobilizados, né? Se nós não nos mobilizarmos e mobilizar a sociedade como um todo, no sentido de ficar discutindo e, evidentemente, buscar esses avanços para a classe trabalhadora, o que pode acontecer é nós nos tornarmos controlados de uma maneira subjacente, o que significa oculta. O controle está oculto. Então, a gente precisa estar mobilizado mais ainda, porque aquilo que era visível, o controle visível, agora é um controle invisível, né? É um controle que está ali nos meandros. Então, essa discussão, essa conversa é fundamental, e daí partir para pautas e para ações, para que essas big techs, essas grandes organizações, elas de fato deem espaço para que a sociedade possa controlar o que está sendo feito com ela própria. Então, é o autocontrole, é o autocontrole, né? Então, o professor disse muito bem, as plataformas são um exemplo disso, e uma coisa que eu acredito muito é a participação de todos, é o envolvimento de todos, e a luta continua. Obrigado, professor.